Quem deveria ser solução tá virando um problema. Vamos falar de Benjamin Rolaser? Bora lá. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem Pro Peixão e eu quero conversar com vocês sobre o nosso meio-campista, camisa 32, Benjamin Rolaser, que já podemos dizer, né? Chegou no começo do ano, chegou com pompa, chegou com moral, acho bom jogador, né? Acho muito talentoso, acho um jogador de muito potencial, mas que até agora não conseguiu, no contexto geral, se provar uma solução. É um jogador que tem lampejos muito bons, mas consistência tá devendo demais. E a gente vai falar sobre ele, tá bom? Então deixa o seu like, seu comentário, seu hype, tá certo? Todo começo de mês você ganha uns pontos de hype que você pode entregar para os canais que você assiste. Então você pode dar um hype aqui nesse canal agora que tá no dia 2 de outubro aí. A gente tem possibilidade de ter esses pontos para aparecer para mais pessoas, para conhecerem o canal. Então hype o canal se você puder, eu vou agradecer bastante, tá? E vai lá na Foot Fanatics, o link está aí na descrição, tá certo? 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na Fut 7, sim, Peixão na Fut 7 dá 7% de desconto em todos os produtos da loja, quantas compras você quiser, tá bom? Você não precisa comprar só uma vez, não é só na primeira compra, você pode usar esse cupom quantas vezes você quiser em todas as compras que você fizer. Você tem 7% de desconto sempre no carrinho inteiro que você colocar, em um produto ou 1.500 produtos, você decide, tá bom? Então, vai lá na Foot Fanatics, o link está na descrição, no QR Code aparecendo na sua tela e você tem 7% de desconto com o cupom Peixão na Foot 7, que é o cupom aqui do canal. Fechado? Beleza? Beleza. Esse boné aqui eu peguei lá, mas já faz muito tempo, tá, gente? Então não tem mais, tá? Eu não sei se vai voltar, é um boné da New Era, que vendi lá no Foot Fanatics há bastante tempo. Eu falo dele aqui, mas não sei se tem lá. Da última vez que eu vi, não tinha. Então deve ter outros bonés do Santos lá da New Era para você adquirir, tá? Esse aqui especificamente não tem. Deixa eu até mostrar aqui, mas esse aqui já não tem. Eu acho que ele é de 2019, 2020, alguma coisa assim, que é esse boné do Santos lá na Foot, fechado? Mas, dito isso, tem muita variedade de produtos, inclusive os bonés do Santos, toucas e etc, camisas que você pode adquirir lá. Fechado? Beleza, vamos falar de Rolaser. Bom, vamos lá. Primeiro a gente explica, né? Rolaser, ele é um jogador de 24 anos, 24 para 25 anos, argentino, né? É um meia, camisa 10, que também pode jogar como segundo volante ou como meia pelo lado direito, embora nessas funções ele fique aquém do que jogar como 10, tá certo? E surgiu com muito destaque, né? Ele apareceu para o futebol jogando com a camisa dos Estudiantes, ali ele realmente brilha, né? Jogando a Copa da Argentina, jogando o Campeonato Argentino, tem destaque, é cotado para alguns clubes brasileiros e acaba sendo vendido ao Benfica. No Benfica ele não consegue se firmar, né? Passam 2, 3 treinadores ali que quase não utilizam ele, todos eles insistindo ou com ele de ponta direita, né? Ou como segundo volante. Ele não foi utilizado como meia em nenhum momento durante a passagem dele pelo Benfica, e você pode olhar isso no SofaScore, nesses sites que fazem monitoramento de jogadores. E aí o Santos, no começo desse ano, faz a compra do Benjamin Rolaser por 32 milhões de reais. Não, 32 não, 66 milhões de reais. 11 milhões de euros, exatamente. 32 é a camisa dele. Enfim, chegou com muita pompa, muita moral, né? Com muita expectativa. Eu ainda tenho expectativas nele, ainda acho que ele é titular do time, ainda acho que ele pode contribuir, mas, dito tudo isso, ele não entrega o que a gente está esperando, tá? E por que a gente pega aí essa parte para falar? Porque a gente está falando de um jogador que tem potencial e que você espera. E a gente tem que saber diferenciar o tipo de cobrança para um e para outro. Quando você vê um jogador que ele já é limitado tecnicamente, já tem poucas condições técnicas, e ele entra em campo e não consegue fazer nada, a tendência, no geral, não só minha, mas no geral, é de cobrar mais. Por que esse cara tá em campo? Por que esse cara tá jogando? Esse cara não consegue entregar? Por que ele entra em campo? Eu não quero falar nomes, mas vocês sabem muito bem de quem eu tô falando, né? Então, por que ele joga? Não consegue dominar, não consegue fazer um passe, ele erra coisas básicas e tal.
A cobrança em cima de jogadores tipo Roleiser, tipo Barreal, elas vão para um outro nível. Por quê? Porque esses jogadores, na essência, eles têm talento, eles têm um bom domínio de bola, eles têm boa leitura de jogo, eles têm bom drible, eles têm chegada. E aí a gente tende a ter mais paciência, porque quando um cara desse está jogando, você espera que em algum momento ele vai fazer alguma jogada interessante, porque justamente ele tem talento para fazer essas jogadas. E é aí que mora o Roleiser nesse caso em relação ao Santos, tá? Só para ser justo também, o Roleiser estava jogando temporadas europeias. Na teoria, ele deveria estar começo de temporada agora. Ele não parou, né? Ele veio, né? Ali no começo do ano, jogou sem parar, né? Teve a parada do Mundial de Clubes, então ele deveria estar no começo de temporada agora do futebol europeu, jogando as primeiras fases de Liga dos Campeões, etc. Mas também, para ser honesto, teve a parada de meio de ano, os jogadores tiveram mini férias, então o Roleiser também teve a pausa. Então é meio que injustificável a queda técnica dele, tá certo? Então a gente está confabulando, colocando tudo em pratos limpos para que fique muito clara a opinião aqui, não é para pegar no pé, é saber que dá para entregar mais e tem condições de entregar mais. O Rolês é um jogador que tem muito talento, tem um ótimo passe, tem boa visão de jogo, acho que já foi prejudicado pelo esquema do Santos desse 4-3-3 burro que foi utilizado por muito tempo, de jogar muito pelo lado direito, preso daquela ponta direita, porque se o Neymar tá em campo, o Roleiser tem que ser ponta, e em vez de jogar com 2 meias, sabe? Ou com segundo atacante. Acho que ele foi prejudicado pelo esquema em algumas oportunidades. Mas em outras, ele teve as oportunidades de jogar como meia, como cérebro do time. Em alguns momentos ele foi bem, em alguns momentos ele foi mal. E em vários momentos ele teve lampejos. E não dá para ser só lampejos para um jogador que custou tanto aos cofres do clube e que realmente tem potencial para ser o dono da posição no Santos, né? Então, dito isso, falta muito, muito para o Roleiser se solidificar como um jogador intocável no Santos, né? Hoje ele é titular, beleza. Por quê? Porque ele tem capacidade técnica para ser titular. Só que a capacidade técnica dele tá ficando aquém para a consistência que ele deveria estar entregando. Os últimos jogos do Rolês, a gente tem percebido ele ficando mais cansado, tá? E isso é fato, né? O jogo passado contra o Grêmio, por exemplo, com 35 minutos do primeiro tempo, ele já estava cansado. Foi apontado isso durante a transmissão. O Bruno Formiga falou: pô, o Rolês já tá cansado, tá com a língua para fora. Ele já tá aparentando, tá cansado, porque tá sentindo o ritmo de jogo. E aí entra o trabalho da comissão técnica do Vojvoda, né? O Vojvoda tem um trabalho de comissão técnica com mais carga de treinamentos, mais exigência física por parte dos jogadores, e cada jogador ele se adapta a esses trabalhos de uma maneira. Tem jogador que se adapta mais rápido, tem jogador que tem uma demora mais para se adaptar. Talvez, não posso precisar, é só campo opinativo, talvez o Roleiser esteja nessa, né? Ele ainda está aquém fisicamente para estar no mesmo nível dos outros, tá certo? Então, essa é uma coisa de levar em consideração também. E uma coisa que o Musetti falou algumas rodadas atrás, que o Roleiser sentiu um problema no joelho, não que tire de combate, mas assim, para atenção. Eu não sei, nesse caso, se está tendo um peso no desempenho, mas o fato é que o Roleiser está aquém das expectativas. Porém, né, mesmo aquém das expectativas, eu percebi, não sei se vocês perceberam também, uma mudança na postura de jogo dele desde que o Vojvoda chegou. Eu acho que tem sido uma exigência do treinador de que o Roleiser tente finalizar mais, tente chutar mais ao gol, tente ficar mais próximo da área. Esse jogo contra o Grêmio mesmo, o Roleiser teve 2 chutes muito bons, um deles foi uma grande defesa do Gabriel Grando, quase que o Roleiser faz um gol, e se ele faz um gol, a história seria completamente diferente na data de hoje, né? Tanto para mim quanto para todos nós. Mas o fato é que o Roleiser tem ficado muito aquém nos jogos, né? Tem ficado não sei se descompromisso, eu acho que a palavra talvez dele seja afobação. Pelo fato dele saber, e ele sabe, né, que ele é um jogador muito caro, que custou muito dinheiro, que tem um grande salário, que é a referência técnica do time, que os jogadores vão buscar no time quando o Neymar não está em campo, vão tocar mais a bola para o Roleiser para que ele pense o jogo, para que ele circule a bola e o time construa mais. Eu acho que justamente por isso, talvez ele queira resolver as jogadas a todo momento. E eu acho que talvez possa estar faltando um pouco de paciência para ele de
ter uma leitura de jogo e mais tranquilidade para resolver os lances. Eu acho que ele pode contribuir muito. E a minha cobrança em relação a ele é justamente olhando para isso. Tem jogadores que a gente cobra e fala, pô, esse cara não tem que jogar, porque ele não consegue entregar. O Roleiser é um cara que a gente sabe que pode entregar, e ele não está conseguindo entregar da maneira que a gente espera como torcedor. Então é aquela coisa, a cobrança é para que ele melhore, para que ele se capacite mais, para que ele tenha mais discernimento de jogo, para que ele possa entregar um futebol mais condizente do que o que a gente está esperando, né? Que vá de conversão com o que a gente espera. Então é isso o Roleiser, né? Ele tem chutado mais, ele tem arriscado mais, ele tem jogado numa zona de campo que ele corre mais riscos, mas ele tem se cansado muito mais. Então, talvez ele esteja correndo errado, né? Esteja se desgastando muito mais rápido do que ele deveria, né? Para aquela coisa de querer resolver rápido as partidas e querer dar uma imposição física que o próprio Vojvoda deve pedir ao time, e o Santos tem feito isso, né? A melhora física do Santos é evidente. Então, talvez o Roleiser esteja sentindo mais. E aí precisa ter uma leitura de jogo maior, ou do próprio treinador, ou do próprio jogador, para que tenha uma conversão. Ó, o Roleiser não vai marcar tanto, porque ele tem uma diferença de cansaço diferente dos outros, por exemplo. Vou fazer uma situação hipotética aqui só para que você ilustre. Então, ó, o Roleiser ele cansa muito mais rápido do que o Mike, por exemplo. Então, Mike, ó, quando for na fase defensiva, você vai fazer a cobertura do Roleiser, tá? Só tô supondo um jogador para que você entenda. O Roleiser vai ficar ali fazendo cobertura, mas não vai pro embaixo toda hora, porque senão ele vai se cansar muito rápido. A gente precisa dele fazendo diferença na parte ofensiva, óbvio, ajudando a marcar, mas na parte ofensiva sendo mais importante. Só que a gente também tem que citar que tem bons jogos do Roleiser que às vezes as pessoas esquecem, né? O jogo contra o Fortaleza, ele foi, acho que depois do Brasão foi o principal jogador, é que ele faz o gol, tá, o gol final lá, que, ai, mas foi contra, a gente não vai entrar no mérito. Ele chuta, a bola bate na trave, na bunda do goleiro e entra. Gol, tá certo? Gol do Roleiser, tá? Daí assistência e tal, ele já criou muitas jogadas para outros jogadores que acabaram não resultando em gol, que é o tal do passe para finalização, que eu acho que a gente pode colocar muito mais esse tipo de coisa na conversa do que propriamente a assistência, porque nem todo passe para finalização vai virar assistência, e às vezes o passe para finalização é bom o suficiente para virar um gol e acaba não virando por erro de finalização, o jogador bater errado na bola e etc. Então tem que levar isso em consideração também, tá? O Roleiser, ele tem bom drible, tem boa visão de jogo. Eu acho que ele tá jogando, quando ele joga centralizado, ele tende a entregar mais, e o Vojvoda tem usado ele também muito aberto pelo lado direito, né? Não sendo ponta, mas sendo meio. Então, muitas vezes está ali dobrando pelo lado direito. Ele pode ter até essa característica de pegar a bola, partir pelo lado direito e ir para o meio e fechando a jogada? Pode. Mas ele tem ficado muito aberto e eu acho que isso prejudica o que ele pode entregar para o time. O Roleiser centralizado, perto do Zé Rafael, talvez seja um Roleiser que possa entregar mais. E eu acho também que quando o Gabriel Bontempo e o Vitor Hugo estiverem disponíveis, o Roleiser talvez não fique tão sobrecarregado para criar. Quando o Gabriel Bontempo joga ao lado do Roleiser, e a gente tem um jogo contra o Sport, para lembrar que os dois entram, que o Gabriel Bontempo entra no segundo tempo, até faz o gol e tal. Quando os dois estão próximos, mesmo aquele esquema kamikaze, o time funciona melhor. A troca de passes fica mais intensa e os dois conseguem dividir a criação, tanto o Gabriel Bontempo quanto o Roleiser, jogando lado a lado. Então eu acho que é uma possibilidade que pode abranger e talvez dar mais liberdade para que o Roleiser possa brilhar. Entende o meu ponto de vista? Porque nesse esquema que o Vojvoda começou a fazer no Santos, né, com os 3 meio-campistas mais o Roleiser como meia ali à frente, era o Vitor Hugo pelo lado direito, né? Então você tinha o Schmidt como 5, o Zé Rafael e o Vitor Hugo como segundos volantes, né? E o Roleiser seria o meia central para esse time acabar jogando. Aí o Vitor Hugo acabou sentindo, entrou o Barreal e o Vojvoda tem optado por fazer essa amplitude maior com o Barreal e com o Roleiser, né? Muitas vezes eles estão juntos do lado direito, muitas vezes o Roleiser está do lado direito, então eles ficam fazendo essa troca de posições, o que eu não acho ruim, tá bom? No geral, eu acho que é até interessante. Você não pode ter o cara simplesmente preso central no campo, no meio central ali e só fazer aquilo. Você tem que ter mobilidade para ir para os lugares. Mas eu acho que se tiver o Gabriel Bontempo naquela função ou o Vitor Hugo, talvez o Roleiser tenha um cara a mais para tabelar, para buscar a bola e para fazer as jogadas e que ele possa fazer a diferença. Óbvio, na teoria tem tudo para dar certo. Na prática,
pode ser que não funcione. E aí o Santos precisa pensar, como eu sempre digo, pensar no Santos. O problema é, como foi feito um investimento muito alto, o jogador precisa render o suficiente para que ou você possa vendê-lo pelo mesmo valor que você comprou, para que você não perca dinheiro nessa transferência, entende? Então ele precisa estar em campo e ele precisa render mais. Eu acho que tem que ser uma autocobrança do jogador e do treinador para que o Roleiser possa entregar mais. Eu acho que o Vojvoda tem total capacidade de extrair o melhor futebol do Roleiser. O Roleiser que jogou no Estudiantes. Ali, um jogador que batia falta, um jogador que chutava muito bem de fora da área, e eu tô vendo resquícios disso nessas apresentações recentes dele. Porém, a intensidade do Roleiser tem tido uma queda sim. E aí eu não sei se é a parte física por conta desse joelho que o Musetti falou anteriormente, ou se é aquela coisa de temporada, o que para mim não faz muito sentido, até porque teve pausa. Então a gente precisa entender o que falta para o Roleiser estar no mesmo nível físico de outros jogadores, no que tange a correr, a se dedicar em campo, tá? Não acho que ele é um cara relapso que deixa de jogar, não acho que é um cara que foge de jogo, aquele cara que toca a bola e se esconde para não receber, não. Ele tenta participar do jogo o tempo inteiro, isso é uma coisa positiva. Mas eu acho que pela afobação dele, eu acho que é a palavra que talvez mais possa rondar na cabeça do Roleiser é a afobação. É um cara que quer resolver as jogadas de maneira muito rápida, todas as vezes. Então acaba, em muitas vezes, se atabalhando. Então é uma hora, tem que pensar mais o jogo, cadenciar, não acelerar todas as jogadas pela posição dele mesmo, né? Dar o passe certo, pensar um pouquinho mais o jogo, que talvez ele consiga se destacar mais do que ele tem se destacado. Esse jogo contra o Grêmio, por exemplo, ele fez um primeiro tempo, os 25 minutos que eu falo ali, foi muito bom. Depois ele cai de queda técnica muito vertiginosamente, né? O desempenho dele cai bastante até o momento que ele é substituído e a entrada do Robinho Júnior, que entra muito bem. O Roleiser já aberto do lado direito no segundo tempo, né? E o Robinho Júnior entra muito bem e faz uma partida melhor que o Roleiser, mesmo com menos tempo de jogo. Então, assim, é isso que eu quero ver. Um jogador mais participativo, só que pense o jogo de maneira mais cadenciada. Nem toda a jogada vai dar para acelerar. Tem jogadas que você tem que dar uma pausa, pensar um pouco o jogo, e eu acho que ele pode se espelhar um pouco no Zé Rafael por isso, né? O Zé Rafael não é o jogador de toda hora acelerar o jogo. Ele tende a tocar para frente, buscar o passe vertical, o passe para o ataque, porém sem a necessidade de correr o tempo inteiro, acelerando o jogo o tempo inteiro. E eu acho que o Roleiser tem feito muitas vezes essa escolha. E tem perdido a bola muitas vezes, né? Tem ficado marcado por dois, se permitido ficar nessas situações. E eu acho que ele tem que pensar um pouquinho o jogo mais dessa maneira para ter mais essa maleabilidade de construção, junto com o Barreal, com o Gabriel Bontempo que está para voltar, com o próprio Vitor Hugo que também está para voltar, com o Zé Rafael. Ele tem qualidade técnica ao lado dele para que ele não precise ficar sobrecarregado. Ele precisa ler melhor o jogo, tá? Mas de fato é um jogador que tem muito potencial, tem muita capacidade de entregar mais do que ele está entregando. Ele está devendo bastante, mas a afobação eu acho que é o principal problema dele aqui. Você concorda com isso ou você discorda? Meu ponto aqui não é gerar hate em cima do Roleiser, mas é de que ele precisa ser um protagonista. Ele tem que ser esse protagonista. E eu acho que ele sabe disso e ele tenta ser isso. E aí é tentar chegar nesse meio termo, para que ele possa ser um protagonista, e não precisa ser o protagonista que vai resolver todos os jogos, mas um protagonista que consiga criar alternativas para que até outros possam resolver as partidas. Tá certo? Deixa sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo aqui no Vem Peixão. Um beijo para todos, até a próxima. Valeu!